Responsável por hits como Are You That Somebody, Try Again and One in a Million, Aaliyah é considerada por muitos a artista responsável por redefinir o R&B contemporâneo. O diálogo entre as batidas e a agilidade do hip hop, a sonoridade do pop, a harmonia do rhythm and blues e os vocais hipnotizantes fizeram a artista ganhar o título de princesa do R&B. A diva teve suas carreiras de atriz, produtora, dançarina e intérprete interrompidas por um descuido fatal. Quer saber a história completíssima da cantora Aaliyah? Então continue assistindo esse vídeo, mas antes, prazer, meu nome é José Heitor, essa é mais uma quarta efêmera aqui no canal. Antes de mais nada, já deixa seu like, se inscrevam no canal, que é muito importante, vamos fazer esse canal crescer. Comentem aqui embaixo o que vocês acharam da história sobre a Aaliyah hoje, na nossa quarta efêmera. Vou deixar mais redes sociais para vocês darem uma olhadinha também, tem uma playlist completa dos vídeos das quartas efêmeras aqui na descrição, então corre para assistir depois. E agora bora pro vídeo de hoje. A cantora e atriz Aaliyah Dana Holton nasceu em 16 de janeiro de 1979 no Brooklyn, Nova York. E aos 5 anos sua família e a Aaliyah foram morar em Detroit, no Michigan, então ela passou a sua infância, sua adolescência em Detroit, tanto é que Detroit tem um carinho enorme pela cantora Aaliyah e por ter sido criada lá e por ter começado sua carreira lá também. Então, aos 5 anos a Aaliyah foi morar em Detroit e saiu do espaço Nova York, uma grande cidade, foi para Detroit. A jovem cantora competiu sem sucesso no programa de televisão Star Search aos 11 anos e mais tarde, no mesmo ano, em 1989, ela se apresentou com a lenda do R&B Gladys Knight, a ex-esposa do seu tio empresário Barry Hankerson, em um evento de 5 noites em Las Vegas. E desde criança a Aaliyah sabia que ela queria ser uma artista, que ela queria cantar, ela desde sempre cantou, desde que ela começou a falar, seus pais colocaram ela em uma escola de canto, em umas aulas de canto, e o seu tio, ele era um empresário da música, e ele era casado com uma das grandes cantoras do R&B, a Gladys. Então ela viveu nesse mundo rodeado da música, mas nem sempre foi fácil as questões da carreira artística dela na infância. Ela participou de um programa de talentos, ela não ganhou, e nessa pré-adolescência dela, ela disse que não ia desistir, independente se ela tinha ganho ou não ganho. Ela não ganhou participação nesse show de talentos e ela falou que não ia desistir da carreira dela. Ela se formou na Detroit Performing Arts High School em 1997 e ela acredita seu sucesso educacional ao apoio de sua família, sua mãe, que era uma professora que a educou em casa, e a faculdade, onde definitivamente mudou os planos da família. Então, a Aaliyah fez sucesso nos Estados Unidos antes de se formar no high school em 1997, alguns anos antes ela já tinha lançado seu álbum, mas para vocês entenderem a importância da família na carreira da Aaliyah desde jovem, foi muito significativo porque desde criança ela tinha aulas absolutamente relacionadas a tudo que envolvia música. Então ela tinha aula de canto, ela tinha aula de instrumentos, ela tinha aula de dança, ela tinha aula de performance, de como performar, aula de teatro. Então ela sempre foi rodeada pelas artes, sempre foi rodeada pela música. Ela desde criança disse que queria ser cantora e os seus pais apoiaram. Então essa foi uma grande diferença na vida dela. Os seus pais fizeram de tudo para que ela conseguisse esse sonho que ela tinha de se tornar uma artista da música, e é por isso que ela fez sucesso tão jovem. Aos 12 anos seu talento foi encontrado, e muito por conta do tio dela, que tinha essas pessoas próximas da música, ele era um empresário da música. Então a Aaliyah, com 12 anos, começou a trabalhar com a Jive Records, uma gravadora, uma produtora de música, e 2 anos depois ela começou a trabalhar com o cantor e produtor R. Kelly, e aos 15 anos ela lança o seu primeiro álbum junto do R. Kelly. E essa parte é muito importante da história da Aaliyah porque aconteceram alguns escândalos relacionados a essa aproximação e como ela se tornou uma artista com R. Kelly. Nós sabemos que o cantor R. Kelly, ele está preso, foi sentenciado por diversos crimes relacionados à violência, ao abusos, a estupros, a pedofilia, a escravização sexual. Então há diversas coisas relacionadas sobre o R. Kelly. Eu não tô aqui para falar sobre o R. Kelly, estou aqui para falar sobre a história da Aaliyah. Então
A Lia, aos 15 anos, lançou esse primeiro álbum. Ela estourou no mercado norte-americano. Muitas pessoas, eles falavam que ela era famosa e começou a ficar famosa por conta do R. Kelly, porque ele era extremamente gigante na indústria musical na época, em 1990, 1995. Então a Lia, ela lança seu primeiro álbum com 15 anos. A Lia e o cantor R. Kelly se conheceram através do tio de Lia, Barry Hankerson, que também era o empresário do R. Kelly. E quando a Lia tinha 12 anos, Barry a trouxe para o estúdio para que ela pudesse cantar para o cantor, para que ele conseguisse conhecer a Lia e o seu jeito de cantar. E em 1993, antes do lançamento, ela tinha 14 anos quando começou a trabalhar nessa produção do álbum. Esse primeiro álbum, como eu falei pra vocês, estourou no mercado norte-americano. Ela conseguiu algumas posições, algumas músicas ficaram super famosas. E o R. Kelly esteve presente muito nesse primeiro álbum. Ele fez a parte de produzir o álbum, ele meio que fez com que ela se vestisse parecida com ele, para que as pessoas remetessem a imagem da Lia com a imagem do R. Kelly. Então praticamente ela era uma estrela mirim do R. Kelly, mas ela também tinha os seus talentos, mas na época não eram vistos, só era vista como a pupila do R. Kelly. O álbum Ain't Nothing But a Number foi um sucesso. Ele estreou em 24º lugar na Billboard em maio de 1994 e ganhou indicações para a Lia no American Music Awards e no Soul Train Awards. A maioria dos críticos achavam que sabia o que o tornava tão bom, o cantor R. Kelly. Foi um sucesso instantâneo. O primeiro single, Back and Forth, foi um hit top 5 na Billboard Hot 100 e uma música de R&B número 1. O single seguinte, um remake de At Your Best, You're Love, The Isley Brothers, alcançou o top 10 na Billboard Hot 100 e foi o número 2 nas rádios R&B. Ainda me lembro de como eu estava nervosa antes de Back and Forth ser lançado, diz a Lia em uma entrevista. Fiquei me perguntando se as pessoas aceitariam. Quando foi ouro, eu tive minha resposta. E foi uma sensação incrivelmente satisfatória. E além disso, desde os 15 anos a Lia tinha, então, essa estética muito bem definida sobre como ela se vestia, sobre quem ela era. Inclusive a Teen Vogue nos anos 90 escreveu uma reportagem sobre a moda da Lia e como ela revolucionou a moda dos anos 90. Então tudo que nós remetemos sobre a moda dos anos 90, muito das coisas nós devemos a Lia e essa figura tão emblemática e como ela proporcionou isso para as pessoas desde 15 anos. É uma pessoa muito jovem e desde os 15 ela estava no mercado norte-americano fazendo sucesso. Inclusive, uma curiosidade, a estilista de Lia na época, Kimia Warfield, lembra que R. Kelly insistiu que a Lia se vestisse como ele para seus vídeos em um moletom grande que revelaria sua barriga com óculos escuro. Então, R. Kelly fez toda uma produção de marketing nessa estreia da Lia na indústria musical. Muitos consideraram a Lia muito parecida com o R. Kelly, e muito disso porque o R. Kelly queria que ela se parecesse com ele. Eles se apresentavam nas ruas, os paparazzis tiravam fotos dos dois juntos e eles vestiam a mesma roupa. Então, algumas questões foram começando a ser noticiadas sobre a relação que eles tinham, se era só profissional. Muitos tabloides comentavam sobre essa aproximação de uma menina tão jovem e um homem tão velho. O R. Kelly tinha 27 anos na época, mas naquela época não era falado sobre essas questões que falamos hoje, que são tão importantes. Na época eles apenas ficavam questionando se eles estavam num relacionamento ou não, mas não o quão ruim seria se ela tivesse num relacionamento com ele. Então, em dezembro de 1994, a revista Vibe posta uma certidão de casamento dos dois e então tudo que era fofoca veio à tona. Essa certidão existiu e ela é verdadeira. Eles se casaram. Muitas coisas foram faladas na época. Isso se tornou um assunto polêmico na época, principalmente relacionado à Lia. Nem falavam tanto sobre o R. Kelly, mas falavam muito sobre a Lia. E o R. Kelly passou despercebido nessa época.
Todos, exceto uma das minhas fontes, disseram que Aaliyah e R. Kelly começaram a ter contato sexual durante suas primeiras sessões de gravação. Escreve o autor do livro de 2019 falando sobre o caso contra o R. Kelly. Aaliyah tinha 14 anos na época. Em Surviving, R. Kelly, a ex-cantora de apoio de Kelly, Giovanni Cunningham, disse que uma vez viu Kelly na cama com Aaliyah, de 15 anos, no ônibus da turnê, e que Kelly estava fazendo coisas que um adulto não deveria fazer com uma criança. E depois desses diversos documentários, desses diversos livros sobre as questões sobre o R. Kelly, sobre as vítimas do R. Kelly durante todos esses anos, o ex-assistente do R. Kelly cita em uma entrevista que o R. Kelly e a Aaliyah se casaram na época porque ela engravidou do R. Kelly, então para que ela conseguisse fazer o aborto e que não contasse para os pais que ela precisava fazer o aborto, o R. Kelly se casou com a Aaliyah para que ele tivesse o direito de avisar quem iria fazer esse aborto que ela poderia fazer o aborto porque ele era o marido dela. Isso foi um absurdo. Ela casou com 15 anos, ele tinha 27 anos. Pedofilia, então desde aquela época o R. Kelly abusou da Aaliyah. A Aaliyah foi uma das primeiras vítimas do R. Kelly e poucas pessoas falam sobre isso. Na época a família entendeu porque no outro dia que eles se casaram, a Aaliyah volta para sua família e ela explica toda a situação. A família, como sempre, apoiou muito ela e desde aquele momento em que ela voltou para casa, ela nunca mais quis ter contato com o R. Kelly. A família protegeu muito ela, então nesse momento o relacionamento que eles tinham profissional, eu nem falo tanto outros tipos de relacionamento, porque pra mim aquilo ali foi um abuso, mas o relacionamento profissional dos dois acabou por aí. A família protegeu muito a Aaliyah na época, mas os tabloides, a imprensa, os americanos, as pessoas julgaram a Aaliyah e não julgaram a R. Kelly. Eles falavam como que ela queria se aproveitar do R. Kelly ser famoso para que ela conseguisse fazer fama, para ser uma artista famosa. E as pessoas não enxergavam o talento que ela tinha, tanto é que o irmão dela cita numa entrevista o quão difícil foi para que ela conseguisse gravar o segundo álbum, longe dessa visibilidade que o R. Kelly dava para ela na época e sair dessa coisa ruim que ela estava vivenciando. A Aaliyah foi considerada vilã, disse seu primo e executivo da Black Round Records, Jomo Hankerson, em 2014 no The Ryan Cameron Morning Show. Foi isso que dificultou a transição para o segundo álbum. Foi difícil para nós conseguir produtores no álbum. Ela tinha 16, 17 na época do segundo álbum e eu só não entendia porque eles estavam chateados com a Aaliyah, que tinha o apelido de Baby Girl na época. Independente da relutância que alguns produtores tiveram para trabalhar com a Aaliyah nesse segundo álbum, ela conseguiu fazer esse segundo álbum de uma maneira incrível. Ela começou a trabalhar com a rapper Missy Elliott e com o produtor Timbaland, dois dos grandes nomes da música norte-americana e do R&B e do hip-hop. Então a Aaliyah começou a trabalhar com eles, ela começou a ter uma parceria com os dois que virou uma amizade muito grande para muito tempo, para muitos anos. Então esse segundo álbum foi uma libertação para ela e uma libertação do talento e de como ela ia mostrar para as pessoas quem ela realmente era como artista. Mais uma vez, a Aaliyah se tornou um grande sucesso, ainda maior do que antes. Seu álbum de 1996, One in a Million, ganhou dupla platina. Seu single If Your Girl Only Knew estava no top 10 da Billboard e desta vez ninguém poderia acreditar R. Kelly como o sucesso de Aaliyah. One in a Million era reconhecidamente algo novo, era o R&B alcançando e encontrando o hip hop em seu próprio território. A voz de Aaliyah fria e precisa sobre as batidas eletrônicas de Timbaland, Slange o chamaria em 2001 de, sem dúvida, um dos álbuns de R&B mais influentes dos anos 90. Kelefa Sani argumentaria no New York Times em 2002, ajudou a inventar um estilo que poderia ser chamado de R&B de vanguarda, e One in a Million foi onde começou. Em 1998, Aaliyah teve um grande sucesso com Are You That Somebody, da trilha sonora de Dr. Dolittle. Produzida por Timbaland, a música era contagiante. Os
os fãs gostaram particularmente dos movimentos elegantes da dança flamenca no vídeo, que foi coreografado por Fátima. E também naquele ano a Lia gravou Journey to the Past, que foi para a trilha sonora da animação Anastasia, que foi um enorme sucesso na época. Ela foi indicada ao Oscar de melhor canção original num filme, e ela também participou nessa cerimônia daquele ano do lado de canções que iam se apresentar na época, como Titanic, da Celine Dion, que foi na mesma época também. Então a Lia estava tendo um reconhecimento enorme, e com outras facetas da indústria da música. Ela participou desse filme com a canção dela, e essa música é extremamente conhecida e uma música que faz as pessoas terem um outro lado da Lia, que um pouquinho fora dos álbuns que ela estava criando. E a Lia, além de cantora, produtora, dançarina, se tornou uma atriz de sucesso. Ela estreou no cinema norte-americano no filme Romeo Must Die. Ela contracenou com nada mais, nada menos que Jet Li, um dos grandes lutadores do cinema norte-americano. Então ela fez esse filme de artes marciais. Ela tinha amado, sempre falou nas entrevistas, o quanto ela se apaixonou pelo cinema, como ela se deu bem nesse filme. Esse filme foi um dos mais assistidos naquele ano nos Estados Unidos. Arrecadou mais de 18 milhões de dólares. Então foi um grande espaço para a Lia, e ela teve críticas super positivas como atriz também. Seguindo seu sucesso de bilheteria em Romeo Must Die, a Lia estrelou ao lado de Stuart Townsend, Vincent Perez e Lena Olin no filme de 2001 The Queen of the Damned. Dirigido por Michael Riemer, a Lia interpretou a personagem Akasha na aventura sobrenatural baseada no terceiro romance das crônicas vampirescas de Anne Rich. O último álbum de estúdio de Aaliyah refletiu seu crescimento como pessoa e como artista. O álbum auto-intitulado Aaliyah, lançado em julho de 2001, estreou no número 2 nas paradas dos Estados Unidos e vendeu mais de 2,4 milhões de álbuns em todo o mundo. Aaliyah apresentou os singles We Need a Resolution, More Than a Woman e Rock That Boat. E ela chegou a gravar algumas cenas dos próximos filmes do Matrix. Ela ia participar do filme, ela foi convidada, mas ela teve que parar essas gravações por conta do lançamento do álbum Aaliyah. Ela estava terminando as gravações, estava começando o lançamento do álbum, então ela teve que parar, mas ela sim foi convidada para participar do próximo filme Matrix daquela época. Mas um fim trágico aconteceu com a Aaliyah nessa época também. Em 22 de agosto de 2001, a jovem partiu para as Ilhas Abaco, em Bahamas, para gravar o clipe de Rock That Boat, que seria lançado como o próximo single da cantora. Na ocasião, a Aaliyah já estava no 18º lugar no ranking de discos mais vendidos, porém era previsto que alcançasse posições ainda maiores do que alcançadas anteriormente. O que não era esperado era que o motivo seria uma tragédia. No dia 25 de agosto daquele ano, a Aaliyah terminou suas gravações de 3 dias do clipe Rock That Boat, ali pelas 6 da manhã. Eles estavam finalizando essas gravações e a equipe da cantora resolveu que deveriam voltar para os Estados Unidos, não queriam continuar ali na ilha das Bahamas, e a Aaliyah se recusou. Ela não queria isso, ela queria continuar ali mais um pouco, achava que tinha acabado de fazer o trabalho, queria descansar. Enfim, as gravações do clipe foram encerradas e a equipe estava se preparando para ir embora. Junto a outros 7 membros da equipe para decolar em um bimotor Cessna 402B até o aeroporto de Opa-locka, na Flórida. A equipe, no entanto, não tinha informações sobre a capacidade da carga da aeronave e preferiu aproveitar a viagem para carregar o avião com parte do equipamento da filmagem, buscando agilizar a devolução das imagens para a edição. Então eles queriam muito que esse vídeo fosse para edição de uma vez, para que ela conseguisse lançar o mais rapidamente possível. Ela estava lançando o álbum chamado Aaliyah, o mais importante da carreira dela, então eles queriam muito que fosse tudo o mais rápido possível, mas eles sobrecarregaram o avião, tinham muito mais peso do que podia, era um bimotor, eles tinham equipamentos das filmagens, são equipamentos pesados. Então, assim que o avião decolou, 200 metros à frente, o avião caiu de ponta no chão, fazendo com que todos no avião acabassem falecendo. Nenhum sobreviveu, inclusive a cantora Aaliyah. Além da cantora, morreram os produtores do vídeo, os seguranças, representantes da gravadora e funcionários responsáveis pela beleza da cantora em menos de 20 segundos no ar. As imagens foram devolvidas e o clipe foi posteriormente lançado.
E a informação nova que se tem sobre esse caso é sobre a Lia não querer ter pego esse avião, justamente porque ela sabia que as pessoas não estavam prontas para embarcar numa viagem de avião. Todos estavam cansados, todo mundo sabia também ali que existia uma sobrecarga de peso, achavam que não ia acontecer nada. Então a Lia não quis entrar nesse avião, ela nunca quis. E quem descobriu isso foi a autora que fez uma biografia sobre a história da Lia no ano passado. E ela entrevistou algumas pessoas e uma dessas entrevistas foi um homem que na época era um menino de 13 anos que ajudou nesse translado da Lia até o aeroporto dessa ilha. Então a madrasta dele era taxista e levou a Lia de táxi até esse aeroporto nas Bahamas e ele estava junto, então ele presenciou tudo o que aconteceu na época. Russell afirma que quando a Lia viu o avião que a levaria de volta aos Estados Unidos, se recusou a embarcar e quis voltar a dormir no táxi da madrasta dele, apontando que estava com dor de cabeça. Posteriormente, no entanto, a equipe da artista a carregou para a aeronave enquanto ela ainda estava inconsciente, ignorando os protestos anteriores dela. Eles a tiraram da van e ela nem sabia que estava entrando em um avião, contou Russell no novo livro. Ela entrou no avião dormindo. E até ele cita nessa entrevista que ela foi inconsciente, então ela entrou inconsciente nesse avião, ela se recusou por conta do peso e todos os funcionários, eles meio que falaram pro piloto, não, a gente vai hoje. O piloto depois foi diagnosticado com presenças de abusos de álcool e drogas, então ele estava alcoolizado, estava drogado e mesmo assim ele resolveu partir com o avião rumo aos Estados Unidos. E o mais chocante de tudo isso é que a Lia estava inconsciente porque um dos funcionários dela deu algum medicamento para que ela dormisse, para que ela ficasse inconsciente. E nesse momento onde ela tomou esse medicamento, eles levaram ela para o avião, então ela nem estava sabendo que ela tinha entrado num avião na hora que ela faleceu. E a autora do livro até cita numa entrevista que depois dessa revelação do Russell sobre esse acontecimento, ela ficou com muito medo de colocar isso no livro. Ela não sabia se ela colocava ou se ela não colocava. Ela tinha muita insegurança do que as pessoas iam pensar sobre isso, porque isso nunca foi falado. Mas ela resolveu colocar assim no livro porque ela sentiu que a Lia merecia mostrar para as pessoas que ela não queria estar naquele avião. Então, apesar de toda a tragédia que aconteceu, ela até cita na entrevista que ela fica chateada por ter acontecido isso. Se as pessoas tivessem respeitado o corpo da Lia, a decisão da Lia de não ter ido, a Lia estaria provavelmente entre nós, fazendo o sucesso que ela fazia, entregando o trabalho lindamente que ela fazia. Então, a autora cita nisso na entrevista, que foi difícil para ela aceitar isso, mas que ela achava importante mostrar isso para as pessoas, sobre essas questões que nunca foram faladas para os fãs, para a mídia em geral. A Lia continua a ter um impacto no mundo após sua morte naquele dia fatídico de 2001. Ela era uma pessoa de virtude, honra, trabalho duro e amor. Ela era uma pessoa única que deu tudo de si em tudo o que fez. Quer fosse trabalho de caridade, cantando, atuando, tempo com amigos, dando autógrafos. A Lia viveu sua vida com um sorriso no rosto e amor em seu coração. Para sua família, amigos, entes queridos e fãs em todo o mundo, a Lia fará falta, mas sempre será lembrada. Um verdadeiro anjo em todos os sentidos da palavra. Ela vive agora em nossas mentes, nossos corações e na maneira como todos vivemos nossas vidas. Em seu nome nos esforçamos para ser os melhores e tornar nosso mundo um lugar melhor. Essas são as palavras da própria equipe da Lia, que fomenta um site sobre a carreira dela. Vou deixar aqui nos comentários, na descrição do vídeo, para vocês olharem esse site, onde ele explica um pouquinho mais da história dela. E é assim que eu encerro esse vídeo, com as palavras da família dela sobre a cantora Lia. Eu fiquei muito feliz de ter gravado esse vídeo. A cantora Lia, ela é um talento gigante nesse mundo que passou. E é isso que as Quartas Efêmeras fazem e proporcionam para vocês aqui no YouTube. Então, estou muito feliz. Deixem seu like, que é muito importante. Se inscrevam no canal, tem uma playlist completíssima da Quartas Efêmeras aqui na descrição. Corre lá para assistir, maratonar, que tem muita coisa boa. Comenta aqui embaixo se vocês acharam do vídeo de hoje. Vou deixar minhas redes sociais para vocês darem uma olhadinha também. Uma ótima semana e até a nossa próxima Quarta Efêmera.